Tão bom voltar para a sala de aula, né, Juliana? E hoje tem aula de história. Verdade, Henrique. Eu adoro história porque a gente viaja no tempo. E por um acaso, você sabe qual é o assunto da aula de hoje? O Dia Mundial da Mulher, que é comemorado em março. E claro que o hashtag Confirma não ia deixar essa data passar, né? Aliás, parabéns, Juliana. Vocês, mulheres, são especiais e parte essencial das eleições. Mas nem sempre foi assim, né? É verdade, Henrique. Como eu sei, o número de candidatas ainda é pequeno. Mas a gente já representa mais de 50% do eleitorado. Lugar da mulher? Onde ela quiser, com certeza. Nós, mulheres, temos o poder, basta sabermos usá-lo. O lugar da mulher em todo lugar. Não tem nenhuma diferença entre mulher e homem. Sou guerreira, tenho alma de mulher. Sou de fé, sou brasileira. Chego lá se Deus quiser. Ela tem direito de votar, ela tem direito no legislativo, no judiciário, no executivo, ela tem direito de tudo. A mulher, todos os direitos são iguais. Com certeza, pode tudo. Depende dela. Já a mulher faz de tudo um pouco, se ela quiser. Se ela for atrás e batalhar, ela consegue de tudo. O lugar de mulher hoje é o momento, aqui agora, planejando para o futuro. Um Brasil sem privilégios. Bom, o lugar de mulher é trabalhando, sabe? Progredindo. Na política mesmo, cuidando do nosso país. Eu acho que a mulher cuidaria bem melhor do que os homens. Nós, mulheres, simplesmente arrasamos na hora de votar. Dos mais de 146 milhões de eleitores, quase 77 milhões são mulheres, ou seja, 52% do eleitorado é dominado pela mulherada. Mas, na hora de participar da política, elas ficam longe dessa estatística. Nas eleições municipais de 2016, mais de 14 mil candidatas não receberam nenhum voto. Em 1.286 cidades, não houve nenhuma mulher eleita para o cargo de vereador. Em apenas 24 municípios, as mulheres representam a maioria dos eleitos para a Câmara de Vereadores. A gente sabe que a gente tem que ter 30% de candidatas mulheres, mas muitas vezes os candidatos nem aparecem na TV. Então as pessoas não votam nas candidatas mulheres porque elas sequer sabem que elas existem. Então é preciso não apenas reservar um número de candidaturas, essas candidaturas têm que ser viáveis. Me lembro que comecei a votar na década de 50. Eram filas quilométricas que a gente tinha que enfrentar. Eu não me lembro de mulher ser candidata, não, só homem. Aquela época de machismo, os homens achavam que só homem que valia, mais nada. O cenário político tem revelado que as mulheres demonstram uma singular aptidão para o exercício da política, porque a política exige sensibilidade. E não há ser humano mais sensível do que as mulheres. Por outro lado, a seriedade que gravita em torno das responsabilidades femininas, exatamente pelo fato de as oportunidades não terem surgido contemporaneamente, as mesmas oportunidades que surgiram para os homens, faz com que hoje as mulheres, para ocuparem seu espaço no universo feminino, tenham um empenho não só como eleitoras escolhendo os melhores representantes da sua classe e que veiculem os seus ideais. E também as candidatas, mulheres, temos hoje o Partido das Mulheres, que terá muito a contribuir com a nossa democracia, que se baseia exatamente no princípio da igualdade entre homens e mulheres. Eu sou de Belo Horizonte e eu gostaria de saber, a participação das mulheres na eleição é protegida por lei? Os partidos políticos têm obrigação, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Geral das Eleições, de manter um mínimo de 30% de candidatos de um sexo e 70% de outro. Isso quer dizer que pelo menos 30% dos candidatos de um determinado partido político tem que ser de um sexo, pode ser masculino ou feminino. Oi, meu nome é Heloísa, sou do Rio de Janeiro. Gostaria de saber qual é a punição para quem não cumprir as regras. A punição para o partido político que deixa de cumprir esse mínimo de 30% para cada sexo nas candidaturas é
o indeferimento do registro de todos os candidatos daquele partido político. Portanto, é fundamental que os partidos políticos eles mantenham e cumpram essa regra, porque senão eles podem prejudicar os candidatos que forem eleitos licitamente. Este é um ano singular de eleições presidenciais, de eleições para o Parlamento Federal também, estadual, e é muito importante que se cumpra a lei que estimula a participação feminina nas eleições, tanto no sentido de fazerem parte dos comitês partidários, quanto na condição de candidatas. A lei vigente estabeleceu um piso para o financiamento de candidaturas femininas. E nós, do Ministério Público, entendemos que esta lei é insuficiente, porque ela estimula a participação feminina na proporção da presença feminina na sociedade brasileira e, no entanto, limita o total de recursos públicos que vão financiar essas campanhas a um percentual insuficiente para permitir a participação feminina. E nós estamos, no Ministério Público, questionando a validade dessa lei. Casa, filhos, estudo, carreira, tudo junto e misturado. Ai dela se não der conta do recado. Vai além de uma rotina maratonista. Mulheres ocupam menos cargos na área de diretoria executiva, política e jurídica. 37% são mulheres e 63% são homens na área jurídica. Enquanto isso, rosa e azul permanecem separados por uma parede de preconceitos que, por lei, nem deveria existir. Nossa legislação exige que cada partido tenha, pelo menos, 30% de candidaturas para gêneros com menos espaço na política. Apesar disso, estamos em marcha lenta na candidatura feminina. O Brasil só alcançaria a igualdade de gênero aqui no parlamento em 2080. Estamos na posição 116 entre 138 países pesquisados sobre a participação feminina no legislativo, atrás de países que restringem direitos das mulheres, como Somália, Arábia Saudita e Jordânia. Para você ter uma ideia, no Brasil, esse atual Congresso é o Congresso que mais tem a participação de mulheres. Nós temos uma participação de 10% dos deputados mulheres, que é uma participação absolutamente baixa, inclusive para países nos quais, notoriamente, a posição das mulheres é muito dificultada, como, por exemplo, os países autoritários da Ásia e da África, uma participação feminina nos seus parlamentos maior que no Brasil. Os partidos têm a responsabilidade de promover a participação feminina, com no mínimo 10% do tempo da propaganda partidária. A lei também determina que pelo menos 5% do fundo partidário seja usado para incentivar a mulherada a participar da política. Esses 5%, muitos ainda não gastam da forma como a lei exige, a forma ideal, né? Tem partidos que realmente fomentam essa participação, mas de uma forma muito modesta. Normalmente agregam sempre a 5% do fundo partidário, alguma coisa como, eles sempre vinculam, um dia, ou um partido, movimentos como um dia de maquiagem, vamos fazer um curso, uma oficina de maquiagem, uma oficina de corte e costura, sabe? O fundo partidário, ele foi destinado à mulher, mas mais para fomentação e educação. Nada disso significa inverter a balança, mas equilibrar faz sentido, não faz? Criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. O Brasil, apesar de ser um país democrático, com uma ampla participação feminina, está muito atrás de muitos outros países na nossa região e no mundo no tocante à participação das mulheres no parlamento. O Ministério Público entende que esse é um nicho da atuação na área eleitoral que precisa ser corrigida e incentivada. Queremos mais mulheres na política. E a Justiça Eleitoral incentiva a participação da mulher na política. Conta pra gente, Ju.
É isso aí, Ana. As campanhas estão espalhadas. Na Semana da Mulher, o Tribunal Superior Eleitoral movimentou as redes com aquele recadinho para incentivar a mulherada. A mulher precisa ter voz no seu núcleo familiar, no seu trabalho, no dia a dia, no seu núcleo social. Então, assim, a campanha exalta esses pequenos momentos na vida da mulher, né? E associado a isso, a gente acaba fazendo esse paralelo com a política, né? Com o meio político, com a parte democrática mesmo. Em ano de eleição, a Justiça Eleitoral prepara campanhas que são veiculadas no rádio e na TV com o objetivo de mostrar para a mulher que ela pode votar e ser votada. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É muito importante que o TSE faça esse reforço, traga essa mensagem devido à baixa participação política, né? São muitas eleitoras, né? O percentual é muito alto, mas o que se vê hoje, né? Enfim, nas câmaras e nas casas legislativas é uma baixa participação da mulher, né? Um quórum muito baixo ainda e a gente quer tentar melhorar esse quadro. Mesmo quando não é o mês da mulher e nem tem eleições, a gente faz questão de mostrar a força e a importância delas para a sociedade. Em respeito a todas as mulheres que lutaram e ainda lutam por nossos direitos, precisamos mudar esse cenário. Mulheres na política, elas podem, o país precisa. Nesse novo período eleitoral que vai se iniciar em 2018, nós gostaríamos de ver o cenário político repleto das mulheres que tanta aptidão têm demonstrado nesse segmento da vida nacional. O hashtag Confirma de hoje fica por aqui. Mas claro, tem mais nas redes sociais, né? Você curte, compartilha e pode ajudar a gente a fazer o programa. Para participar, basta gravar um vídeo com o celular assim, ó, deitado, e postar nas redes com hashtag Confirma. A gente confere aqui e coloca a sua mensagem no ar. Então, até o próximo hashtag Confirma. Tchau. Tchau.